Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de março de 2024, segunda-feira. Por onde que a gente começa o Radinho de hoje? Acho que onde é uma boa pergunta. Que tal Nigéria? Que tal acompanhando a vida de uma pessoa que nasceu em circunstâncias bastante diferentes das nossas, né, que ganha sua vida vendendo água? Um aguadeiro, que bonito, que poético, numa região provavelmente, né, com alguns problemas associados a um bom abastecimento de água. Ele está provendo um serviço extraordinário, com o auxílio de 3 criaturas que para ele são tudo, 3 jumentos. Na verdade, a palavra em inglês é donkey, e eu nunca sei se donkey é burro, jumento ou mula, eu não sei, eu sei que um desses é um híbrido, eu sei que um desses é estéril, mas pelo sim, pelo não, talvez até, sei lá, tentando fazer alguma coisa mais próxima da realidade nacional, um jumento. Ele tem 3 jumentos que ajudam o cara a carregar tonéis de água para lá e para cá, enquanto ele vai, né, tocando a sua vida. Um belo dia ele acorda, e onde estão os seus jumentos? Cadê o jumento? Roubaram o jumento, onde foi parar o jumento? Os 3 jumentos sumiram, procura daqui, procura de lá, dias, né? A vida do cara entrou em parafuso, ele já não tem mais um sustento, até que um amigo entra em contato e fala, olha, cara, eu acho que encontrei os seus jumentos. Ah, que beleza, alguém roubou? Eu falei, não é bem assim. E aí ele encontra a carcaça dos 3 jumentos, né, largada, a carcaça mesmo, né, carcaça, o animal morto, obviamente, né, virando ali jantar para outras camadas da pirâmide alimentar. Imagina a dor no coração, quem fez isso, por que alguém teria matado os jumentos, mas tem um detalhe especialmente grotesco, um detalhe especialmente perverso. Eles não foram mortos, sei lá, pela carne, não foram mortos num acidente, eles estavam, qual é a palavra para isso? Eles não estavam descarnados, escalpelados. Talvez seja essa a palavra, ou escalpelado é só para o couro da cabeça. Bom, em suma, alguém tinha levado o couro embora. Só o couro. Então imagina, pega 3 jumentos, que eram tudo para a vida dessa pessoa, e você mata para arrancar o couro. Né? Arrancar o couro não no sentido metafórico de empresas brasileiras que fazem você trabalhar mais do que deve, não, mas literalmente arrancar o couro e jogar o resto fora. O que teria acontecido? É uma versão nigeriana do ET de Varginha, né? Alguma criatura do espaço. Não, é mais próximo. Na verdade, tudo isso nasce há 3.000 anos, há milhares de anos, na verdade, quando surge na China um preparado chamado ajal. Eu não sei se é assim que fala exatamente, estou reproduzindo o que eu ouvi. Há 3.000 anos na China, ajal é o segredo da cutis, da pele magnífica da aristocracia, da nobreza, dos mandarins, dos príncipes, das princesas, dos haréns. Né? Você quer ter aquela pele que resiste ao efeito da gravidade, que resiste à entropia do colágeno. Então, se você quiser manter sua pele absolutamente jovial, bela, resplandecente, você usa ajal. E ajal era milhares de anos, feito a partir de couro de jumento, do colágeno obtido através de algum processo, sei lá, artesanal, né, provavelmente mal cheiroso, asqueroso, horroroso, né, e aí você produz isso e pronto. Isso era privilégio, né, das camadas mais privilegiadas, das camadas mais abastadas, essa é a palavra. Né? Então, ajal, pronto, há 3.000 anos, ajal garante o seu sucesso, né, nos círculos mais seletos da aristocracia chinesa, e o que acontece é que agora tem um esforço gigantesco, isso em inglês se chama product placement, ou então em português jabá, né, ou então merchan, né, de colocação em novelas, em filmes, ou seja lá o que for, seriados chineses de grande sucesso, né, seriado sobre o palácio, não sei da onde, as princesas, essas coisas todo mundo gosta, né, não sei por que, de ficar vendo bastidor de aristocracia, e lá, assim, abertamente, declaradamente, é mostrado como segredo de uma pele perfeita, que resiste ao passar dos anos, que ninguém vai adivinhar que você já passou do ponto, etc., né, é o ajal. Então imagina você fazer né, gerar essa demanda para um país que tem, sei lá quantos bilhões de pessoas, que eu já perdi a conta. Pronto, a demanda pelo tal do ajal explodiu. Só que haja jumento. Não tem tanto jumento assim na China para você conseguir dar conta da súbita demanda, né, por uma aparência jovial eterna.
Pois bem, a população de jumentos da China despencou, entrou em profunda crise, passaram-se de 11 ou 10 milhões para 3 milhões, os caras não têm mais jumento, e agora você entende por que de repente a China está lá namorando os países da África, não é só por questão de recursos minerais, recursos energéticos, não, é por pele de jumento também. Então, provavelmente, a pele do jumento daquele nigeriano que ficou ali, né, coitado, desestruturado, isso deve estar sendo agora untado na cutis, né, na pele, sei lá em que outras dobrinhas secretas de algum consumidor chinês empoderado, né, que acha que ele vai ficar tão lindo quanto a novela. Então veja que as coisas têm conexões estranhas, né? É muito curioso. Eu sempre fico pensando, veja, você teve o século passado. Eu estou titubeando um pouco mais que o normal hoje, acho que eu precisava ter dormido um pouco melhor. O século passado foi rico em lições que a gente se recusa a aprender. Rico em lições, né? A gente experimentou sistemas políticos, a gente experimentou conflitos, a gente experimentou armas, a gente infelizmente experimentou pandemias e a gente aparentemente não aprendeu nada, porque veja quantos anos de comunismo linha barra pesada você teve na China. Mao Tse-tung, vale lembrar, foi responsável por alguma coisa, talvez ali na casa de 50, 60, 70 milhões de mortes. Porque era louco, porque fez as pessoas passarem fome, porque teve ideias de jirico. Né? Stalin também é responsável por quantos? Também dezenas de milhões de mortes, 10, 20 milhões de mortes. Fez ucranianos passarem fome de propósito. Né? Então você tem uma série de experimentos cadê aquela sociedade perfeita? Cadê aquele sonho de uma utopia? Né? Cadê o sonho do novo homem comunista que, imagina, depois de uma educação perfeita com os valores do comunismo, socialismo, leninismo, marxismo, etc., o cara ia se tornar finalmente alguém sem egoísmo, sem maldade, e assim, né? Porque afinal toda a maldade humana vem da cultura porque você nasce em branco, hashtag só que não. A gente está cansado de saber aqui que essa história de que a gente nasce em branco, em que tudo é fruto da cultura, é um mito que começa com Rousseau, uma completa tolice, né? E que, cara, toda a ciência, toda a genética, todas as pesquisas, né? Hoje a gente sabe que não é assim, você não faz o que você quiser com qualquer pessoa, né? Então a prova disso é que, veja, países que eram comunistas até o osso, né, agora estão aí assistindo novela e consumindo feito uns loucos, ou gerando oligarcas na Rússia e que lá vai o PT puxar o saco do Putin. Eu não consigo entender exatamente por quê. Desculpa, essa é uma pequena digressão sobre lições que a gente não aprende. Aliás, eu preciso mostrar para vocês, eu tenho isso em algum lugar, deixa eu ver se eu tenho, falando nessa história de que cultura e que a gente consegue fazer o que quiser com uma pessoa. Eu vou citar aqui, só para ninguém achar que isso é exatamente um monopólio do comunismo, dependendo da escola que você fez de psicologia, eu acho que a USP especialmente era bastante próxima disso, vocês me corrijam se eu estiver errado, houve durante muito, eu não sei se ainda isso é popular ou não, mas uma corrente de psicologia chamada behaviorismo. O behaviorismo achava que a gente nascia em branco e que você podia fazer o que você bem entendesse, né, como transformar uma pessoa numa criança, você podia transformar num gênio, num militar, que é o oposto de um gênio, né, num bolsonarista, num lulista, que também são opostos de gênios, mas você podia fazer o que você quisesse porque o comportamento humano era plástico. Então eu vou citar aqui uma frase de um cara chamado... como é que é o nome desse cara? Agora, meu Deus do céu, eu vou ter que procurar aqui. Achei, o nome do cara é John Watson. Esse John Watson, um dos pioneiros do behaviorismo, né, ele falou o seguinte: dê para mim uma dúzia de crianças saudáveis, bem formadas, e o meu próprio mundo especificado para criá-los de uma certa maneira, e eu garanto que eu pegarei qualquer um deles ao acaso e vou treiná-los para se converter, para virar qualquer tipo de especialista que eu quiser. Um médico, um advogado, um artista, um comerciante, um chefe e sim, e mesmo um ladrão, mendigo, independente dos seus talentos, independente dos seus gostos, independente das suas tendências, independente das suas habilidades, independente das suas vocações,
e da raça dos seus ancestrais. A palavra raça já devia deixar você de cabelo em pé. Isso foi escrito em 1925, essa escola de pensamento de que você consegue transformar uma pessoa em absolutamente qualquer coisa que você quiser, que a pessoa é praticamente um pedaço de argila. Infelizmente, é um pouquinho mais antiga e a gente, felizmente, espero que em muitos lugares a gente continua, não sei, eu não tenho a menor ideia. Aliás, tem uma outra citação aqui. A citação de quem que é essa? Opa, essa daqui é de um prêmio Nobel, uma figura simpaticíssima, tinha um programa de TV, inclusive, em que ele aparecia com roupinhas austríacas de suspensório, seguido por gansos, uma figura absolutamente adorável, Konrad Lorenz. Adorável só que não, porque eu vou ler o que ele falou no século passado, certo? Certo. A imensa taxa de reprodução dos moralmente imbecis está estabelecida. Isso permite o material humano socialmente inferior a penetrar e aniquilar uma nação saudável. A seleção pela dureza, pela coragem, pela utilidade social deve ser acompanhada por alguma instituição da humanidade, né, que na falta de fatores seletivos não vai se deixar arruinar pela degeneração da domesticação induzida. A ideia racial é a base do nosso Estado, que já conseguiu tanto nesse sentido. Nós devemos sempre nos basear nos sentimentos saudáveis dos melhores e apoiá-los com a exterminação dos elementos da população que são cheias, digamos assim, de escória. Século passado, uma beleza, né? Que deve ter Segunda Guerra, você tem Holocausto, você tem Holodomor, morrem dezenas de milhões de pessoas. E eu me pergunto, desculpa, eu estou um pouco fixado nessa noção da nossa absoluta incapacidade de aprender com o século passado, porque você volta a ter hoje gente apoiando milicos ensandecidos, nazistas declarados, racistas empedernidos. E isso é bastante complicado para mim. Aliás, falando em prêmio Nobel, eu tenho que, isso me faz pensar em ciência, isso me faz pensar num vídeo que eu vi semana passada e que eu tinha, sei lá, esquecido, deixado passar, mas hoje eu estava vendo no Estadão uma reportagem que eu vou compartilhar com vocês. Vale lembrar, todos os links que eu menciono aqui, eu me esforço todo santo dia, meia hora, né, para colocar no radinhodepilha.com, que é o site oficial do Radinho, no nosso canal de Telegram, no nosso canal no WhatsApp, para caso vocês queiram, né, aprofundar um pouco mais isso que eu simplesmente, né, passo por cima, né, que eu tangencio, né, vocês podem se aprofundar ao seu bel prazer. Pois bem, então eu vou dar um link para uma reportagem muito bacaninha no Estadão sobre um sobrevivente da bomba atômica japonesa, mas bomba atômica no Japão, coitado, né, a bomba de Hiroshima. Sim, tem um sobrevivente, está com 100 anos, é um senhorzinho bonitinho ali, tem a foto dele com 100 anos, a foto dele com 30 e poucos anos, quando ele veio para o Brasil, acho que ele era um policial, ele escapou do massacre, ele está aqui, então ele está sendo homenageado por uma escola. E isso me fez lembrar um vídeo da semana passada que me deixou tão completamente transtornado. Acho que eu só consegui esquecê-lo porque veio coisa pior na sequência, né? Mas a questão é a seguinte, vamos primeiro lembrar de Hiroshima, né? Não vou falar aqui da história da guerra, não, até que ponto também os próprios japoneses eram absolutamente racistas, os próprios alemães arianos achavam que o japonês era o ariano do leste, né? Então o que o Japão fez na China, o que o Japão fez na Coreia, também uma coisa simplesmente medonha. Mas, pois bem, então, como funciona, o que aconteceu em Hiroshima? Você pode ir na cidade de Hiroshima, tem uma cidade lá, não tem um buraco, não tem uma cratera, né? Não é que cavou um buraco no chão por causa de uma bomba atômica. Não, porque os caras já estavam prestando atenção em como uma bomba atômica funciona, pensando, olha, se a gente quiser realmente fazer muito estrago, né, porque tem engenheiros que ficam pensando nisso, como é que eu faço muito estrago? Né, tem verba, militares, uma coisa espetacular. Né, então eu vou fazer o seguinte, ao invés de estourar essa bomba no chão, vamos estourar essa bomba a uma certa altitude. E foi o que aconteceu. Né? Os indícios mostram, os registros mostram que ela explodiu a algumas centenas de metros. Por que você explode uma bomba atômica a algumas centenas de metros? Porque o que acontece com uma bomba atômica é que ela não é uma bomba química, não é que é uma explosão, não é uma combustão, não é que você precisa do oxigênio para de repente queimar algum tipo de substância que se expande rapidamente, gera muito calor, gera uma onda de choque, não.
uma explosão atômica não está nem para o oxigênio. O que você tem ali, você tem algum material que é muito instável, urânio, plutônio, né, que o cara está ali mal e mal parando em pé. Aí o que você faz? Usando uma explosão convencional, química, dinamite, sei lá, você provoca uma onda de choque, né, e isso faz com que aquele material que já era atomicamente instável, ele já não estava gostando de ser o que ele era, né, já estava assim meio infeliz e tal, de uma hora para outra isso desencadeia, literalmente desencadeia uma reação que um quebra o outro, quebra um efeito dominó numa fração de segundo. Eu ia usar uma metáfora pública aqui, mas deixa para lá. Né, numa fração infinitesimal de tempo, né, aqueles átomos todos vão se desmantelando, no que eles se desmantelam, eles se transformam em outra coisa e liberam uma quantidade enorme de energia. E libera em que forma? Obviamente, partícula voando para tudo quanto é lado, Deus nos acuda, e radiação eletromagnética, todos os tipos de luz que você pode imaginar, raio-x, raio gama, um Deus nos acuda, certo? Isso gera calor instantaneamente, uma quantidade gigante de calor. E essa bomba que explodiu a 500 metros de altura, ela não estava no vácuo, porque se fosse no vácuo ia ser uma outra coisa, mas ela não estava no vácuo, ela estava na atmosfera. A atmosfera, como a gente esquece, mas ela é cheia de ar. A atmosfera, o ar, caramba, o que ele faz? Aquele calor todo, ele se expande rapidamente numa bola incandescente, uma temperatura altíssima. Então, de uma hora para outra, você tem uma bola de ar que começa a se expandir loucamente, né? Então, imagina, quem estiver embaixo, nessa altura do campeonato, duas coisas aconteceram. Primeiro, o cara foi instantaneamente fritado por vários tipos de radiação. Sobretudo aquelas que não fazem bem a ninguém, que fazem com que o seu DNA vire sopa de letrinhas. Né? Então, em primeiro lugar, tem uma dose brutal de radiação instantânea. Em segundo lugar, lá vem uma onda de ar quente, incandescente, que vai simplesmente varrer, ela vai se expandir, ela vai varrer, vai carbonizar, derreter tudo que tem ali embaixo, que está numa temperatura altíssima. Mas como esse fenômeno é muito rápido, essa primeira pancada, essa bolha que se expande e torra todo mundo que está lá embaixo, faz as pessoas virarem fumaça, o que acontece? A fonte de calor desaparece e a coisa esfria muito rápido. Quando esfria muito rápido, o que acontece? Essa bolha de ar que estava se expandindo, ela para e volta para trás. E no que ela volta para trás, ela faz um vendaval que vai arrastando tudo que estava no chão e joga isso para cima, e é por isso que você tem um cogumelo. Então vejam, as pessoas, exceto esse senhor que conseguiu sobreviver, né, elas enfrentaram uma situação miserável, porque ou elas foram fritadas por um completo chuveiro de radiação eletromagnética letal, né, ou elas foram simplesmente esturricadas por um vento infernal, ou então elas pegaram a ressaca, que é quando o vento volta também em velocidades absurdas e termina o que ele tinha para fazer, e aí, obviamente, aquela poeira toda vai começar a cair, a poeira radioativa, é um absoluto desastre. Então, é assim que funciona, entendeu? É isso que os militares resolveram fazer com aquilo que o Einstein, todos esses cientistas que a gente vive falando aqui, todo mundo, Niels Bohr, vai falando aí. O que eles fizeram foi isso, um jeito de evaporar pessoas em uma absoluta fração de segundo. Mas não é onde eu queria chegar, porque, obviamente, a coisa não para por aí. Os caras se empolgaram, provavelmente pegaram mais verbas. Eu vou dar um vídeo aqui para um canal que eu gosto bastante, do Space Time, sobre uma coisa que aparece às vezes em joguinho, em filme de Hollywood, uma coisa que chama em inglês EPM, não, EMP. Tem até joguinho com granadas de EMP, você já deve ter feito isso em algum momento da sua vida. EMP é a sigla em inglês para pulso eletromagnético. Isso, em princípio, não tem necessariamente a ver com bomba atômica, não tem necessariamente a ver com bomba de hidrogênio. O que acontece é que toda vez que você pega alguma carga elétrica e faz ela se movimentar, isso gera um campo eletromagnético. Ponto. É assim que tudo funciona, é assim que, o sinal do celular funciona, é assim que a televisão funciona, é assim que a luz do sol chega até aqui. É a hora que você sacode uma carga elétrica, ela gera um campo magnético, e esse campo eletromagnético vai sacudir outras cargas. É isso. Então, mas você consegue fazer o seguinte, olha, e se eu conseguisse, de alguma maneira, né, mover muito rapidamente cargas elétricas, isso ia gerar um campo eletromagnético muito intenso e muito curto. Curto não é porque é uma vantagem ser curto, é porque você precisa de tanta energia que é melhor que seja curtinho mesmo, senão você não dá conta. Então vamos fazer o seguinte,
Tem algum jeito de criar uma pancada eletromagnética? Eu dou uma movimentada bem ligeira, bem rápida, bem intensa, né, e gera um campo magnético, eletromagnético bastante intenso? Dá. Bobinas, capacitores, sei lá o que você pode fazer. Ok, dá, mas qual é a graça disso? A graça disso, infelizmente, é desgraça. Porque o que acontece? Um campo eletromagnético que está variando, quando ele encontra outras cargas por aí, ele faz com que elas se movam, e isso gera uma corrente. É por isso que você tem um carregador sem fio do seu celular. Ali você tem um campo eletromagnético que está indo e voltando sem parar, você tem no teu celular uma bobina, que é um fio bobo de cobre enrolado. Se o campo magnético está oscilando, isso faz com que gere uma corrente e carrega a sua bateria. Certo? Certo. Então, um pulso eletromagnético é como se o teu carregador sem fio tivesse surtado, tivesse tido possessão demoníaca. Então, ok, isso é uma coisa, isso tem finalidades destrutivas, muitas vezes, militares, né? Você, de repente, você quer fazer isso para incapacitar um veículo, para incapacitar um satélite, para derrubar um drone. Você quer derrubar um drone, você manda um pulso eletromagnético, frita, né? Se ele tiver qualquer fio de cobre, qualquer circuito, ele frita. Então é assim que funciona. Mas há outras maneiras. Por exemplo, você pode escolher uma ilha no Pacífico, tira as pessoas de lá, que estavam lá dezenas de milhares de anos felizes e contentes, arranca de lá e fala, olha o seguinte, eu vou tirar você daqui, vou botar uns navios velhos aqui, etc e tal, eu quero fazer um experimentinho. Eu vou pegar uma bomba de hidrogênio. Uma bomba de hidrogênio que tem 1 megaton, que é mais ou menos 50 vezes mais que a bomba de Hiroshima, 50, talvez 100 num dia bom, né? 100 vezes mais que a bomba de Hiroshima, vamos dar um desconto, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu quero explodir em cima desse lugar, mas eu não vou explodir dessa vez a 500 metros como a gente fez em Hiroshima, eu vou explodir no espaço. Eu já sei o que acontece quando eu explodo uma bomba na atmosfera. A atmosfera enlouquece, gera uma onda de choque monstruosa. Agora, o que acontece se eu explodir uma bomba no espaço? Ninguém sabia e resolveram fazer. O que acontece eu acho que esses caras tinham que ter todos sido presos num tribunal de guerra qualquer, é que fizeram isso. Então o que acontece, uma bela manhã, de repente, bum, tem um segundo sol, aparece um segundo sol, esse segundo sol, bom, em suma, explodiram lá. O que acontece, isso gerou um pulso eletromagnético tão violento que no Havaí, que fica a 900 quilômetros de lá, 900, é como se eu jogasse uma bomba aqui e acontecesse uma coisa em Porto Alegre, né? No Havaí, as luzes apagaram. Apagaram as luzes no Havaí. Para você ter uma ideia da perturbação eletromagnética que os caras causaram no vácuo do espaço. Né? Ah, que beleza, que ótimo, que coisa útil, não é mesmo? Então, quantos aprendizados a gente vai ter aqui? Bom, eu não preciso dizer que não só apagou as luzes e fez esse estrago todo que eles imaginavam, mas a questão é, como que isso aconteceu? Né? Como é que uma explosão, uma fusão nuclear no espaço detona essa história toda? A história é pior do que a gente pode conceber. Porque na hora que você detona um artefato desses, aliás, o gatilho de uma bomba de hidrogênio é uma bomba atômica, você precisa de uma bomba atômica para detonar uma bomba de hidrogênio, que ela funciona mais ou menos no mesmo princípio do Sol. Você tem que ter uma pressão e uma temperatura muito altas para que o hidrogênio resolva, ou hidrogênio ou hélio, né, resolva se juntar. Então ele se junta com outro e fica uma coisa maior. Esse é o processo do Sol, é o processo que nos move, é por isso que você está vivo, né? Mas na mão de militares isso é um processo de morte. Então, o que acontece? Você primeiro precisa detonar uma bomba atômica, para isso você precisa de combustível, de explosivos convencionais, você estoura uma bomba atômica gera uma onda de choque, a onda de choque inicia o processo de fusão e, bum, você tem uma liberação monstruosa de energia, dessa vez não faz vento, porque você está no espaço, mas isso provoca uma esfera de radiação para tudo quanto é lado, né? Raios X, raio gama, partículas ensandecidas e tal. Agora, quando todo esse chuveirão de coisas ruins vem na direção da Terra, ele encontra a atmosfera. No que ele encontra a atmosfera, essa radiação é tão intensa que ela arranca os elétrons de lugar e começa a empurrar os elétrons. No que ele está empurrando os elétrons, isso sim provoca uma onda eletromagnética, um pulso eletromagnético, que à medida que essa onda de choque, né, que os elétrons estão sendo empurrados para dentro da atmosfera, isso vai provocando uma onda eletromagnética que, como a gente viu, afetou o Havaí a quase 1.000 quilômetros de distância. É lógico que não é só isso, né? Isso tornou a atmosfera radioativa, isso provavelmente precipitou em cima da cabeça de todo mundo
uma quantidade de radiação que a gente vê até hoje na casca das árvores, vai saber quantas pessoas morreram de câncer por conta disso. E aí, nesse momento, os caras olharam e falaram, pensando bem, vamos parar, né, de fazer experimentos fora da atmosfera? Vamos assinar um tratado. Mas eu não preciso dizer que esse experimento que foi feito na década de 50, né, uma completa insanidade, uma absoluta irresponsabilidade. Não preciso dizer que a Rússia está ameaçando criar novas armas baseadas em EMP, baseadas em explosões atômicas fora do espaço. Então, só para dizer que realmente eu fico me lembrando aqui, né, de colegas meus que no começo do governo Bolsonaro falaram, não, a gente tem que confiar no patriotismo dos militares, eles são íntegros, eles têm virtudes, eles têm disciplina, né? E aí hoje a capa do Estadão mostra que militares deram armas pesadas para mais de 5 mil criminosos conhecidos, né, gente com ficha suja, e que inclusive 94 mortos conseguiram comprar com o aval desses militares, com todas as suas virtudes, né, militares que têm muito o que fazer, não sei exatamente o que eles fazem o dia inteiro, né, eles conseguiram comprar 94 mortos, conseguiram comprar 16 mil munições. Para que exatamente, não sei. Então, desculpe esses pequenos desabafos, mas é que essas histórias todas para mim se conectam com várias outras coisas que são essas pessoas que de repente se julgam no direito de fazer experimentos, né, com todo mundo. Eu vou encerrar isso com uma conversa que eu ouvi ontem na Nature, muito boa. A Nature tem um bom podcast, e a notícia era o seguinte, na Suíça resolveram fazer um evento, né, sobre geoengenharia. Geoengenharia são iniciativas, as mais diversas, para tentar fazer alguma coisa completamente sem pé nem cabeça para tentar reverter o aquecimento global. Sem pé nem cabeça, do tipo, sei lá, semear partículas de enxofre na atmosfera do planeta para ver se de repente isso resfria o planeta. Ou então semear óxido de ferro, ferrugem, nos oceanos para ver se de repente você provoca uma explosão de crescimento de algas e as algas vão absorver o gás carbônico e isso vai abaixar em algum momento a temperatura. Mas são experimentos, não é? E aí outro experimento é de repente você colocar espelhos no espaço para cobrir um pouco a luz do sol e baixar um pouco a temperatura. Bom, em suma, um bando de ideia de louco, né? E esse congresso foi abortado quase que imediatamente, desistiram, começaram, países protestaram e tal, e a Nature trouxe uma cientista, primeiro trouxe um dos caras que é um desses evangelistas da geoengenharia, para dizer, um cara super bem articulado, né? Um cara daqueles que não perde o rebolado, que você pode perguntar o que você quiser, o cara se vira, um cara muito convincente, um sabonete, basicamente um ser humano coberto de KY, né? Realmente uma pessoa escorregadia. Então, ele falou, não, porque veja, nós estamos aqui, lógico, tudo isso tem um certo risco, mas a gente tem que levar em consideração que existe o risco da gente não fazer nada. Então, veja, quando isso já aconteceu antes, vulcões já, de alguma maneira, resfriaram o planeta Terra, porque eles cobriram a atmosfera de fuligem, e isso ajudou. A gente tem outras ideias, como, por exemplo, criar novas nuvens nos oceanos, simplesmente pegando a água do mar e transformando em, sei lá, vapor. Aí o cara foi falando várias iniciativas, tal, até que ela chamou uma cientista, uma cientista do clima, que é uma cientista do clima há décadas, que deve estar provavelmente com uma úlcera, né, cabelo branco, né, precisando passar colágeno de jumento, alguma coisa dessas. E ela falou, pelo amor de Deus, a gente não tem a menor ideia do que a gente está fazendo. O clima é uma questão muito complexa. Quando você fala, eu vou diminuir a irradiação solar sobre o planeta, desculpe, isso não sei se você lembra, o planeta é redondo. O planeta é redondo e o planeta está inclinado. Isso significa, se você diminuir isso por igual, porque não tem como diminuir só num pedacinho, né, os trópicos vão ser menos afetados, porque já tem luz pra caramba, mas agora, e fora dos trópicos, isso talvez, né, mais para os polos, o efeito seja diferente. Então, talvez você consiga uma redução de temperatura maior numa região do que na outra. E adivinha o que a atmosfera faz quando tem uma diferença de temperatura, que tecnicamente a gente chama de gradiente. Né? Quando você tem uma diferença de temperatura, isso vai provocar justamente o que a atmosfera adora fazer, correntes, ventos, monções. Então, se a gente alterar de maneira diferenciada ou de maneira incontrolada a temperatura da atmosfera, isso vai jogar simplesmente uma bomba nuclear no ciclo dos ventos, no ciclo das águas. O cara falou, não, é verdade, isso talvez altere o ciclo das monções. Ela falou, você sabe quantas pessoas na Ásia dependem das monções
bilhões de pessoas. Não, é verdade, isso vai requerer uns certos ajustes. E aí você vê alguém que deve estar provavelmente na folha de pagamento do quê? Da indústria petrolífera. Porque a indústria petrolífera, ela não quer parar de jogar gás carbônico. Eu falo, vamos fazer o seguinte, inventem alguma maneira de limpar a minha sujeira, né? Inventem algum papel higiênico, lenço umedecido, ducha higiênica, qualquer coisa para tirar essa merda do ar, desculpa o português, claro, porque eu quero continuar ganhando dinheiro, a Venezuela, todo mundo, né? Esse povo todo quer continuar ganhando dinheiro do mesmo jeito. Vocês, por favor, só, né, me deem aqui alguma alternativa para eu livrar um pouco a minha cara. Provavelmente esses caras todos estão aí sendo patrocinados por quem quer que as coisas continuem da mesma maneira. Mas o que eu achei legal dessa cientista, e ela falou de outras coisas, falou, olha, tá bom, então você faz uma intervenção dessas, e se não der certo, como é que você para? Como é que você reverte? Né? Como é que você evita que tal coisa aconteça? E se de repente isso depender de uma continuidade que não vai existir, de repente acaba o dinheiro. E aí se acaba o dinheiro, quem sabe a ressaca, mais ou menos como, né, o vento que volta da bomba atômica, vai ser pior do que, a emenda vai ser pior que o soneto. Colocações perfeitamente válidas, colocações honestas, preocupadas com a desigualdade no mundo, né, preocupadas com o impacto que isso pode ter além do que a gente sabe, reconhecendo os limites do nosso conhecimento sobre a complexidade do clima, tudo isso fazendo frente àquele otimismo de engenheiro que provavelmente deve estar sendo patrocinado por alguma big tech, ou sei lá, pela extrema-direita ou pela extrema-esquerda de algum país que simplesmente quer que as coisas continuem da mesma maneira. Ufa, eu precisava começar essa semana tirando um pouco esse backlog, esse meu atraso, eu estava com essas notícias acumuladas. Ok, amanhã eu prometo que eu trago notícias um pouquinho mais amenas, ou talvez um pouquinho mais... não sei, um pouquinho mais, quem sabe, eu prometo que eu vou procurar, como eu digo para vocês, nos últimos episódios eu tenho me esforçado, até com novos recursos aqui de isolamento, painéis acústicos e tal, tentado garantir alguma qualidade para esse nosso encontro, afinal estou abusando aqui dos seus ouvidos todo santo dia, né? Então acho que eu tenho uma dica para dar para vocês, que na verdade é um convite. Por favor, se vocês tiverem um tempo, né, não precisa assistir agora, né, eu vou dar o link lá no radinhodepilha.com, separa para ver, até marca lá como favorito, seja o que for, para você assistir sempre. É um trechinho de um documentário da BBC mostrando primatas ensinando para os seus filhos. Então ele mostra que, por exemplo, os chimpanzés são criaturas que nascem muito frágeis e que têm uma infância bastante prolongada. E nessa infância, quem ensina para um bebê que nasce bastante indefeso, que nasce bastante ignorante das coisas, quem ensina tudo é a família, é a comunidade. Ele é criado, ele é ensinado, aí tem cenas ali, a mãe ensinando pacientemente como é que ele escolhe comida, como é que ele pega o cupinzinho com o graveto, o menino erra, ela ensina de novo, o menino erra, ele ensina de novo. Aí corta para um orangotango, que também é uma criatura que tem 7 anos de infância, em que só a mãe sozinha educa o novo orangotango para ele descobrir o que comer, né, com carinho, com amor, ali no peito. São cenas de uma humanidade absolutamente tocante, né? São cenas só para mostrar que não é só, a gente não tem um monopólio de nada, né? Curiosamente, é engraçado, eu estava pensando nisso, uma pequena reflexão final, o bairro onde estamos agora é um bairro que tem muito cachorro, né? Falar de cachorro é um dos temas mais arriscados do mundo, é mais arriscado do que falar de Gaza, da Ucrânia, né? Porque se você tocar no assunto de mascotes, a pessoa fala, mas você não gosta de criaturas vivas, você não gosta da natureza, mas a única questão que eu tenho aqui, e por isso que eu chamo tanto a atenção para outras criaturas, além dos nossos mascotes, é que cachorro não existe. Cachorro não existia. Né, cachorro era um lobo, o cachorro era um lobo feliz e contente, e aí a gente começou a fazer uma coisa muito esquisita, que foi deliberadamente fazer um animal para puxar o nosso saco, um animal à nossa imagem e semelhança. Então se você olha na rua e vê um pug, ou se você vê um basset, ou se você vê um galgo, ou se você vê um Afghan Hound, ou se você vê um labrador, aquilo não é o fruto da sabedoria da natureza, aquilo não é a prova da existência de Deus, aquilo é simplesmente a prova de que humanos, a natureza que eles aceitam, a natureza que eles topam, é uma natureza subjugada, é uma natureza que é puxa-saco, é uma natureza que simplesmente vai abanar o rabinho toda vez que ele chega, mesmo
mesmo que o cara seja algum milico que aprovou a venda de 16 mil munições para pessoas mortas. Então, por isso que eu chamo a atenção da gente para outras criaturas que elas sim, né, elas sim evoluíram de uma maneira um pouco mais natural e que não são simplesmente um espelho da nossa insegurança. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.